E aí galera, estou dando início ao quadro Maromba Curioso. Vocês vão gostar, venham comigo! E aí galera dos ferros, tranquilo? Bodybuilder, musculação e as academias. Onde surgiu tudo isso? Vamos ver juntos? Venham comigo! Provavelmente, musculação já acontecia na pré-história, quando os homens pré-históricos lançavam pedras, levantavam troncos e outros objetos pesados a fim de se locomover, passar ou até derrubar outros animais maiores. Mas isso era só especulações, algo como que já tinha levantamento de peso e algo relacionado ao culturismo, mas não intencionalmente. A verdade, galera, é que não existe uma data específica de quando começaram a levantar peso, a fazer musculação e houve a prática de exercício. Uma data específica não existe, ainda não foi comprovado que começou naquela época, entendeu? Mas há alguns registros que eu vou falar para vocês a partir de agora, beleza? Há dados no Antigo Egito que mostram que homens de lá levantavam peso, já praticavam esse tipo de exercício na intenção de ganhos de massa muscular. Eles levantavam saco de areias, pedras pesadas, entre outros. Isso no Antigo Egito há 4.500 anos atrás. Em Olímpia, galera, foi achada uma pedra datada de 600 a.C., que estava escrito nela que ela foi levantada por um atleta chamado Bibon daquela época. Na pedra estava escrito que o atleta Bibon levantou essa pedra que pesava 143 quilos com uma mão acima da sua própria cabeça. Impressionante, não é? Naquela época, levantar 143 quilos com uma mão é admirável. Existem gravuras de 1896 a.C. que já naquela época havia arremesso de pedras e levantamento de peso. Ainda, galera, existem esculturas de 400 a.C. que mostram que homens e mulheres naquela época já se preocupavam com a estética do seu corpo. Eram esculturas harmoniosas, onde eles faziam poses para ficarem mais bonitos e tal, entenderam? Isso é muito interessante, a história da musculação é imensamente grande e muito interessante. Por isso que eu decidi passar aqui no canal Conquistar um... Se você está gostando do canal, do que eu venho produzindo, deixa o seu like, deixa o seu gostei, se inscreve no canal que é muito fácil, ativa o sininho e conteúdos como esse vai estar chegando aqui para vocês. Em alguns registros datados de 600 a.C., nessas escrituras falam de Milon de Croton e seus feitos. Ele era muito famoso na sua época, um dos mais famosos fisiculturistas daquela época. Chamamos assim de fisiculturismo, mas naquela época ele era um dos mais famosos na musculação. Ele viveu em 500 a 580 a.C. Milon de Croton nasceu na colônia grega de Croton, no sul da Itália. Lá na colônia de Croton ele foi por 6 vezes campeão das Olimpíadas daquela época. Isso é um bom ganho, já que ele era muito antigo e naquela época não existia muito o que disputar, então ele foi 6 vezes campeão. Não deve ter feito muita coisa, mas foi algo além de que todos faziam. Na sua 7ª participação pelas Olimpíadas, ele já tinha mais de 40 anos. Ele competiu também em algumas modalidades de pitching. Alguns relatos falam do treinamento de Milon. Sabe o que ele fazia, galera? É muito top. Ele pegou na verdade, né? E começou a carregar um bezerrinho desde seu nascimento. E conforme esse bezerro ia aumentando de peso e ia crescendo, a força do Milon ia também aumentando. E quando esse bezerrinho se tornou um touro, ele não só parou de carregar, como levantava em suas costas e o carregava por onde ele ia, o touro nas costas. Ele ia pra lá, ele carregava o touro, ele ia pra cá, ele carregava o touro. Olha só que maneiro. Esses mesmos dados mostram que Milon foi um dos primeiros a se preocupar com a suplementação alimentar. Milon comia por dia 9 kg de carne, 9 kg de pão e 10 litros de vinho. Isso totalizava 57.000 calorias por dia. Olha o tanto de calorias. É claro que também para quem carrega um touro, isso tem que ser no mínimo uma janta bem adequada, né? Um almoço, tem que ter um café bem reforçado, que eram esses 9 kg de carne, 9 kg de pão e 10 litros de vinho. 57.000 calorias. Pelo amor de Deus, quanta comida, galera. Um fato interessante é que a cidade de Milão foi uma homenagem a Milon. Nossa, que maneiro. Imagina, você tem uma cidade em homenagem ao seu nome. Também um cara com uns feitos tão tenebrosos assim, ele merecia uma cidade em sua homenagem, né? Na Itália, claro. Uma lenda diz que Milon estava cortando uma árvore gigantesca para um marceneiro, que no final do dia ia trazer comida para ele, em troca de ele cortar essa árvore gigante para o marceneiro, entenderam? O marceneiro nunca chegou a voltar e nem trazer a comida. A árvore acabou caindo, prendendo assim a mão de Milon.
Milo não conseguiu soltar a sua mão da árvore, então ele acabou morrendo ali preso e sendo comido por lobos. O pessoal aí acredita que ele foi devorado por leão. Enfim, a gente nunca vai saber de verdade o que aconteceu com ele. Mas até a árvore que ele cortou com o marceneiro, que nunca mais voltou, é verdade. Inclusive ele tem até uma estátua em homenagem para ele em algum museu, que ele tá preso com a mão assim, alguns lobos mordendo ele. Engraçado, mas é bem top. Vamos falar agora sobre o primeiro campeonato de fisiculturismo, digamos assim. Se chamava naquela época o físico mais fabuloso do mundo. O primeiro campeonato oficial de musculação realizado em Londres, lá em 1901. Naquela época, no primeiro campeonato, já era um campeonato de exibição aos músculos. Você ia lá, exibia os seus músculos e os juízes julgavam quem era o melhor físico. Deve ter existido naquela época outros campeonatos de exibições de músculos, mas o que foi datado na história foi esse em Londres, em 1901. Então esse ficou como o primeiro campeonato. Esse campeonato foi idealizado e feito pelo Eugene Sandel e contou com 156 atletas. O vencedor desse campeonato lá em 1901, em Londres, foi William Murray. A partir do século XIX, a gente vai falar o que aconteceu, o que houve, como continuou isso tudo. A história mostra que a partir do século XIX, do finalzinho do século XIX, o chamado culturismo e halterofilismo tinha suas atenções voltadas para o teatro circense, que tinha uma parte onde eles mostravam os homens mais fortes do mundo. Nomes expressivos daquela época como Louis Attila, Eugene Sandel e Charlie Sanson eram atletas que eram muito importantes naquela época e como os principais vencedores daquela época nas apresentações desse teatro que mostravam os homens mais fortes do mundo. Vocês estão entendendo direitinho, galera? Deixem suas dúvidas no comentário que eu posso fazer outro vídeo falando sobre isso, entendeu? As dúvidas que vocês tiverem. Louis Attila recebeu do príncipe Gales uma pequena estátua com a figura do Hércules cravejada com 36 diamantes, o que tornou famoso Attila. Attila então fundou o seu ginásio em Bruxelas, onde recebia alunos da Universidade de Leiden, gerando assim nomes famosos como Frederick Müller, e tempo depois o Müller foi vencido por Sandel. O Sandel foi denominado na época como aristocrata dos culturistas, um nome bem interessante. O Eugene Sandel, nascido na Alemanha em 1867, foi por 30 anos um dos melhores fisiculturistas daquela época, já que ele tinha o melhor físico durante esses 30 anos. Ele conheceu ali o professor Attila, que viu em Sandel um potencial enorme de atleta. Ele viu assim, olhou e falou, caramba, esse cara é um atleta, ele vai estar bem nessa vida, então eu vou conversar com ele e vou trazer ele para esse meio. Em 1889, Sandel e Attila se separaram. Sandel foi rodar a Europa e acabou parando lá em Veneza. Por 4 anos, Sandel percorreu a Inglaterra com demonstrações de força, de levantamento de peso, impressionando o pessoal, sendo muito bem reconhecido. Até que em 1893, um empresário americano convenceu Sandel de ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele não se deu muito bem. Sandel foi para os Estados Unidos, acabou não se adaptando ao clima, ao idioma e outras coisas. Então ele acabou voltando para a Alemanha, onde ele conheceu um famoso empresário chamado Ziegfeld, que alugou um teatro onde ele fazia exibições para as mulheres, pois o corpo dele estava chamando muita atenção das mulheres. Lá nesse teatro ele colocou o título das apresentações como O Musculoso com Pele de Leopardo. Quando ninguém menos esperava, nenhuma das mulheres, nenhum dos caras esperava, apareceu o Eugene Sandel com uma sunga de onça, de leopardo na verdade, e pousando lá, fazendo as poses musculosos, de músculo, fazendo várias poses, mostrando o seu corpo, como ele era bonito, essas coisas. Então as mulheres vieram lá um delírio, todas começaram a se apaixonar por ele, que ocasionou ele futuramente no seu casamento, que ele teve problemas no casamento por causa dessas mulheres que ficavam assanhando ele e ele não aguentava e acabava ficando e traindo a mulher dele. Com todo esse relato das mulheres, de ele ter ficado famoso, ele acabou vindo à loucura. Ele começou a ficar meio louco, meio perdido, não sabia mais o que fazer. Então ele acabou voltando para a Inglaterra, onde lá ele se casou com uma jovem garota que era muito bonita, chamada Blanche Brooks. Lá ele conseguiu se recuperar com os cuidados dela do físico, que já estava muito cansado, e também mentalmente, ele já estava com a mente zerada, nova em folha. Então Sandel decidiu abrir um ginásio onde ele começava a ensinar exercícios, dieta e essas coisas.
Então ele inventou uma revista. Ele iniciou uma revista em 1898 chamada Sandal Magazine. Lá nessa revista ele publicou várias obras, uma inclusive com o nome que deu origem ao esporte de hoje em dia, chamada Bodybuilder, or Man in the Make. Ele inventou aparelhos, inventou ginástica, inventou algumas outras coisas muito importantes na musculação, exercícios, entre outros. Ele foi um dos primeiros defensores da educação na escola. Ele queria que falassem sobre musculação, exercícios físicos e os seus bens para a saúde nas escolas. Ele deve ter sido um dos primeiros personal trainers da história, pois ele ensinou a musculação, os exercícios a 2 reis. Ele ensinou 2 reis, um chamado Eduardo VII e o outro George V, da Inglaterra. Ele foi um benfeitor da humanidade que tange o treinamento com pesos para benefícios da saúde e do desenvolvimento do corpo. Ele também não foi um santo, só um herói. Ele também tinha uma fraqueza muito grande, como eu já falei antes, por mulheres, o que ocasionou o seu problema com a garota linda lá. Ele não conseguia resistir às mulheres, então acabou tendo problemas com a própria esposa. A morte do Sandal é o mais engraçado dessa história inteira. Ele morreu tentando tirar o carro que caiu num buraco. Ele estava tirando o carro da garagem e caiu num buraco o carro dele, que deslizou na verdade na pista e caiu num buraco. Aí ele foi tentar tirar à força o carro, que ocasionou, com todos esses esforços para tirar o carro do buraco, ele teve uma hemorragia cerebral e acabou morrendo, sendo enterrado por um indigente por causa dos problemas do casamento dele. E hoje em dia ele é imortalizado pelo Joey Vader na estátua que premia os Mr. Olympia, que é uma barra com pesos, e ele segurando essa barra com peso. Toda vez que alguém é Mr. Olympia, ganha o campeonato do Mr. Olympia, eles premiam o atleta com o Sandal segurando a barra com pesos, nessa estátua, mini estátua. Já que ele tem a estátua dele imortalizada nos prêmios do Mr. Olympia, nada melhor que respeitar ele, né galera? Já que ele foi um dos primeiros fisiculturistas, ensinou muita coisa, providenciou o ensino de educação física nas escolas. O culturismo surgiu previamente do halterofilismo, que era competido na época de 1940, através do halterofilista Joseph Vader. O Joseph Vader começou no culturismo em 1939, porque ele por acidente achou uma revista do halterofilismo. Ele então decidiu treinar em casa, fazer exercício para afugentar os valentões da cidade dele, que na época viviam importunando ele. Ele decidiu treinar, ficar com um corpo mais forte para poder afugentar esses caras. É muito interessante a história da musculação. Vocês estão gostando? Deixa o like, deixa o gostei, deixa o comentário para me ajudar a escolher os assuntos que vocês mais gostarem. Se inscreve no canal e sejam bem-vindos ao canal Conquistar o Mundo. Joey acabou indo no ferro velho, onde ele forjou 2 anilhas de ferro. Na verdade ele forjou uma barrinha com uma anilha de cada lado. Essas 2 anilhas eram ferragens de um carro velho e ele começou a treinar em casa. Com 7 dólares que ele tinha na época, não sei se era dólar ou a moeda que ele tinha, mas ele tinha 7 dólares e com esses 7 dólares ele começou a publicar em uma revista o seu campeonato que ele queria inventar. Nesse informativo, o nome dele era Your Physique. Um ano depois ele definiu que o esporte que ele inventou não ia ser algo relacionado ao halterofilismo. Ele fez um campeonato onde seria necessário a pessoa treinar com exercícios compostos que tivessem ênfase em crescer os músculos e deixarem todos bem alinhados, que é no caso da simetria. Já com o corpo bem simétrico, você podia ir nesse campeonato, no Your Physique, entenderam? E lá você competia e ganhava os prêmios daí. E tinha regras e determinado padrão desse torneio Your Physique, que nós podemos falar em outro vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui, essa foi a história. Depois desses acontecimentos do Joseph Vader, foi o que aconteceu que a gente já conhece nos Mr. Olympias, na época do Arnold e tal. E antes do Arnold, que os fisiculturistas eram até meio magrinhos, né, mas eram os fisiculturistas. E tudo que a gente conhece. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal para me ajudar, beleza? Deixa o seu comentário que é muito importante. Eu sou o Black, prazer em conhecer todos vocês.